vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Está entrando no ar pela Rádio Gospel FM.com o programa Aplicação de Mestre. Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Aplicação de Mestre, homens com profundo conhecimento das Sagradas Escrituras e ainda Palavra de Deus, louvores e utilidade pública. Assista ao programa Aplicação de Mestre ao vivo pelo Facebook. Acesse Rony Sá. Minha vida é do Mestre, meu coração muito bem, são 22 horas e 13 minutos. Está entrando no ar o programa Aplicação de Mestre com seu comunicador Rony Sá e seus convidados. Dia especial hoje, né? 24 de outubro de 2022, dia especial, aniversário de Goiânia, completando mais uma data, e queremos parabenizar todos os goianos, que Deus venha abençoar essa linda cidade, né? Essa cidade bela, perfeita, que agrega pessoas de todos os outros estados. É um coraçãozão bem grande, um coração de mãe que Goiânia tem. É uma cidade abençoada, uma cidade profética, é uma cidade que é celeiro de pregadores, pastores, missionários, e nós desejamos bênção para essa cidade de uma forma toda especial. Rádio Gospel FM, nós estamos agora bem em cima das 22 horas e 4 minutos. RádioGospelFM.com, o melhor de Deus ainda há por vir. E a nossa temática hoje é o arrebatamento da igreja. Nós já estamos vivendo já os últimos minutos, eu creio. Estamos vivendo já os últimos minutos da igreja aqui na terra. E Deus tem levantado homens, mulheres, cheios do Espírito Santo para transmitir as boas novas de salvação. Anunciar a palavra profética. E serei curado. E ele mesmo disse, né, quando ouvires rumores, guerras, assolações, nação contra nação, reinos contra reino, peste por todos os lugares, fome, epidemia, sabeis que já está perto de vir o Filho do Homem. E hoje você vai aprender um pouco a questão do arrebatamento da igreja. E eu quero desejar já boas-vindas para o nosso mestre, né? Pastor Renato Renner, homem gabaritado, bem aprofundado na palavra de Deus, que estará nos trazendo as Sagradas Escrituras para o nosso conhecimento. Talvez você que está aí do outro lado, né? Em vários estados aí, em várias cidades espalhadas, talvez até fora do país, e tem alguma dúvida concernente ao arrebatamento, talvez até pensando que o arrebatamento é coisa das antigas, que nem vai mais acontecer, né? Mas hoje você vai aprender concernente a isso. Pastor Renato Renner, seja bem-vindo, tá bom? Você é um companheiro que sempre está conosco, né? Sempre que a gente liga, você nunca diz não. É um verdadeiro profeta, e sei que a sua vida ela é muito corrida, mas o coraçãozão é sempre aberto, coração de pai, né? E pastor é pai, né? Ser pastor é ser pai de multidões, né? Seja bem-vindo, pastor Renato, você está em casa, é sempre uma alegria imensa recebê-lo nos estúdios da Rádio Gospel FM, de preferência também no programa Aplicação de Mestre. Amém. A honra é nossa estar aqui com vocês, né? Eu creio que tanto ensinar como aprender da palavra de Deus é necessário sobre as nossas vidas. E é igual
o senhor falou mesmo, pastorzão, pastor é pai, né? E o que nós temos visto nesses últimos dias são esses pastores que estão deixando as ovelhas se desviarem do caminho do Senhor, né? E isso é um problema muito sério em que nós temos que voltar a cuidar de vidas, cuidar de pessoas, né? E um dos mandamentos que Jesus Cristo nos ensinou no seu evangelho foi isso, né? Que o pastor deve cuidar das suas ovelhas. Então você que está nos ouvindo, se prepare, você vai aprender muito hoje, vai entender o que é o arrebatamento mesmo, né? Não da denominação, mas dos povos, dos escolhidos, aqueles que foram realmente escolhidos por Deus, né? Nós somos escolhidos. Atos fala que Ele nos escolheu, então você é um escolhido. Você que está nos ouvindo nesta noite, eu quero falar para você que você é um escolhido de Deus. E só tem um jeito de você não ir, né, para o arrebatamento, é se você não cumprir as palavras, os mandamentos, né, e o evangelho de Jesus Cristo. Mas se você cumprir, vamos estar todos lá, né, em nome de Jesus. Muito bem. Por aí você já percebeu, né, o que há de vir, né, daqui para frente até às 0 horas. Quero mandar também um forte abraço, né, para o nosso companheiro, o pastor Marcos Vinícius, né. Ele não pôde vir por alguns problemas da sua congregação, da sua igreja. E eu sempre louvo a Deus pela vida de cada pastor que vem nessa programação, pastor Renato, porque vida de pastor é uma vida extremamente corrida. Verdade. É visita, é oração, sem contar aqueles pastorzão, pastor, preciso uma visita, ora por mim, ora por isso, e aquele momento de oração, meditação da palavra, agenda. Então, eu compreendo quando às vezes aparece a ausência de algum pastor por algum motivo, no caso foi o pastor Marcos Vinícius, né? Uma situação na igreja dele, ele teve que ficar para solucionar como pastor, tem que solucionar as adversidades que aparecem, né? Pastor Marcos Vinícius, um forte abraço, que Deus te abençoe de uma forma poderosa, tá bom? Dessa não deu para ver, mas você tá na agenda, tá bom? Na próxima nós vamos estar juntinho aqui, falando do amor de Deus ao nosso coração. RadioGospelFM.com, são 22h09. Também quero mandar aqui um forte abraço para Fabinho e Carol, lá em Senador Canedo, né, ouvindo a nossa programação. Que Deus venha abençoar de uma forma especial ao meu amigo pastor Benedito Furtado, lá em Presidente Dutra, ouvindo a nossa programação, pastor Valmir, pastor Josimar, lá em Trindade, ouvindo a programação, pastor Ditamar, pastor presidente da convenção da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Que Deus venha abençoar de uma forma poderosa. E eu não posso esquecer também que a minha esposa está ligadinha ali no Madre Germana também, ouvindo a programação. Se eu não der esse alô, dá para todos, não der para ela, aí acho que eu vou dormir no sofá, né? Que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Ao meu filho Andrei, né? Sempre conosco aqui nos estúdios, auxiliando, cooperando. É um verdadeiro auxiliar, viu, pastor Renato? É um verdadeiro auxiliar sempre. É o obreiro, né? É um obreiro da seara, sempre servindo ao Senhor com integridade e fidelidade. Quando eu te encontrar, tua face eu verei. Naquele lugar, então tudo entenderei. O que preparou pra mim é maior que tudo que já vi. Tão grande amor, tão grande amor. Deus de maravilha, um lar perfeito preparou para eu morar e desfrutar do amor. Muito bem. Eu quero convidar você para
ler comigo a palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52. É uma passagem que o apóstolo Paulo transmite aos irmãos de Corinto concernente ao arrebatamento da igreja. A partir do versículo 52 ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Pastor Renato Renner, né? E eu me lembro que nos meados da década de 90, todo um movimento pentecostal, aquela coisa, isso que houve um apogeu, expandiu-se tanto, questão da escatologia, todo quanto é lugar a escatologia, em todas as igrejas praticamente era escatologia, e parece que todos os cultos eram um capítulo e um versículo da Bíblia do Apocalipse, né? Que foi esse período, esse tempo, e parece que houve-se uma escassez concernente à escatologia, e quase não se prega mais questão do próprio arrebatamento da igreja na igreja. Quase não se prega o arrebatamento da igreja dentro das igrejas. Isso, às vezes, os próprios membros ficam a questão, pensa em tudo, mas não pensa, às vezes, no principal, que é subir para o céu. E, aliás, aproveitando, pastor Renato Renner, o que vem a ser, de fato, o arrebatamento? Como é que funciona esse negócio? O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento é o cumprimento da palavra do Senhor, na figura de Jesus Cristo, aonde ele declarou que todo aquele que nele crer não vai perecer, vai ser o quê? Salvo. Aonde Jesus Cristo traz uma promessa real, que irá buscar a sua igreja, os seus escolhidos, irá conduzir aos céus, a uma terra nova, uma terra. Nós temos que entender que isso gera um plano de Deus. O que Deus faz? Deus criou o homem, e a Bíblia ela é tremenda. O problema nosso é que nós não estudamos a Bíblia. Deus gera isso no começo do mundo. Ele prepara o lugar para quem? Para Adão. E para quem mais? Para Eva. Para que eles pudessem conviver em um paraíso. Com quem? Com Deus. Porém, Adão, através de Eva, ele peca, e este pecado os tira do paraíso. E aí, deste tempo em diante, se você for ler a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, você vai ver que sempre Deus, o propósito maior dele foi consertar as nossas vidas através da sua palavra. E isso é real. Então, nesse termo que ele foi criando e foi gerando, através de vários profetas, nós chegamos, depois de Malaquias, aonde? Ao Evangelho de Jesus Cristo, aonde ele usa o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, através de quê? De um arrebatamento daqueles que ainda não morreram, aqueles que estão vivos, Então, a Bíblia fala através da escatologia. A escatologia, o que é a escatologia? É o estudo, do Apocalipse, do que irá acontecer nos finais dos tempos. E a escatologia, se a pessoa não tiver um entendimento através de uma revelação do Espírito Santo, ela erra. O próprio apóstolo Paulo errou, O apóstolo Paulo achava que ele ia ser arrebatado. Naquela época, se você for ler a Bíblia, exatamente, você vai ver que ele esperava, e ele conduzia todos porque ele ia ser arrebatado. E assim como você falou na década de 90, onde eles misturaram um avivamento, com uma revelação errada de que era realmente o tempo de se correr atrás do arrebatamento. E a Bíblia nos traz este conhecimento, e isso é sério,
Lá está escrito também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 9 ao 10, é espetacular, eu vou ler daqui a pouco para vocês. Onde fala que Jesus virá como ladrão. Ninguém sabe a hora, o dia ou o momento. Mas ele fala que nós temos que estar o quê? Preparados. Preparados de que forma? Vigiando, orando, buscando o quê? A Deus, para que neste tempo determinado, não pela igreja e não pelo homem, mas por Deus, a igreja seja arrebatada, aonde Deus vai colocar a sua igreja, o seu povo, em um lugar especial, em uma terra prometida. E é isso que a igreja espera, e é isso que a igreja, igual você falou, tem que pregar. Nesses últimos dias, a igreja ela tem medo de falar do arrebatamento. Por quê? Porque ninguém tem o dia e a hora, a não ser Deus, igual o próprio Jesus Cristo falou, né? Eu não sei, só o Pai sabe o dia e a hora. E eu acho que isso que é realmente necessário nas nossas vidas. Por que Jesus Cristo falou que nós devíamos estar sempre esperando e nos preparando? Porque para não ser pego como um ladrão pega um cidadão, né, de surpresa. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Então nós dormimos, acordamos, sempre nos preparando para o momento de Cristo sobre as nossas vidas. Pastor, como é que eu faço isso? Buscando a palavra de Deus, buscando os ensinamentos, vivendo dentro da igreja, orando, buscando, igual você acabou de falar, pastor, jejuando realmente e se colocando, posicionando realmente a sua vida em Cristo Jesus. Aí a palavra de Deus se cumprirá sobre você. Lembrando que a Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Ela vai se cumprir sobre as nossas vidas. De que forma? Né? Eu gosto de falar que o arrebatamento é a separação do joio do trigo. Hoje nós vivemos o quê? O joio e o trigo vivem misturados. Ninguém sabe quem é, até dentro das igrejas. Mas no arrebatamento, o trigo sobe e o joio fica. Que palavra abençoada, né? Quero mandar também aqui, um forte abraço para Marcos André, meu amigo, né? Tá acompanhando, diz, tô ligadinho aqui no programa, comunicador de Sá, ligadinho aqui no Delfiore, né? Delfiore, né? Ligadinho na nossa programação, que Deus venha abençoar de uma forma tremenda e especial. E a gente percebe na sua profunda experiência ministerial, né? Pastor, dirigente, né? Entende muito bem essa questão de ensinar, de educar o povo, até porque o pastor ele está ali para ensinar o povo, né? Para transmitir ao povo. E há pessoas que às vezes passam a semana inteira, o membro, sem meditar na palavra. Ele não estudou, ele não meditou. Aí quando chega no dia do dia do culto, né? Que seja ele na terça, na quarta, na quinta ou no domingo, no dia que ele chega com o coração aberto. Eu quero receber uma palavra de Deus. E às vezes a responsabilidade do pastor transmitir uma palavra ao coração de toda a sua membresia, em toda essa sua experiência, pastor Renato. O que é que o senhor chega a concluir? Por que tem se pregado tão pouco essa questão do arrebatamento da igreja? Eu creio, Rony Sá, e vejo da seguinte forma. Primeiro porque a igreja hoje ela tem medo de se falar do arrebatamento por não ter um dia, uma hora e por várias frustrações que tiveram no passado, né? De falar que o fim está próximo, por falta de conhecimento. O que é que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. O que é o conhecimento? É o que o pastor fala? Não, é o que a palavra diz para você diariamente. Eu leio a Bíblia todos os dias. E todos os dias eu tenho aprendido mais. Então, este conhecimento, ou esta falta de conhecimento, te leva a ser induzido por falsos profetas. O que é o falso profeta? Aquele que traz o que ele tem dentro de si, que não é a revelação do Espírito Santo, mas uma revelação de si próprio. É o caso do arrebatamento. Prepara que esse mês Deus vai. Deus não vai. Em primeiro lugar, que a Bíblia diz, vou ler para você que eu falei para você entender. Você que tem uma Bíblia aí, abre lá em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 9, que eu achei o versículo 9 muito interessante. Fala o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca,
senão que todos venham a se o quê? Se arrepender. Isso é para mim e para você. Deus está falando com quem aqui? Comigo. Ele está me trazendo aqui uma revelação agora, de como eu tenho que me conduzir agora. Porque o que ele fala no versículo 10 é o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só que profundo isso aqui. A Bíblia já está o quê? Me preparando. Ela fala hora, ela fala dia, mas eu posso pregar para a igreja o arrebatamento através do que tem acontecido, em uma revelação. Entenda o que eu estou falando, eu acredito e vivo o Espírito Santo, mas o que eu estou falando para você é o que está escrito, certo? Por que Mateus fala? Mateus fala que quando ouvir rumores de guerra, né, terremotos, né, ainda não é o fim, ainda não é o fim, é o começo. Só que a igreja ela tem que entender que aqui Deus tem falado e Ele tem mostrado para você se preparar que algo está acontecendo no que está na palavra. Exato. E isso me prepara, porque nós já temos terremoto, já temos rumores de guerra, já temos as pragas, né? As enfermidades que vieram, como o Covid, né? Que já é um alerta de Deus que fala lá disso. Na Bíblia fala que haverá o quê? Enfermidades, haverá pragas. A praga está aí. E se eu não me preparar, e se eu não abrir os meus olhos espirituais para que eu possa realmente entender o que está escrito, meu irmão, você vai viver o tempo da sua vida enganado. Por quê? Porque você não tem se preparado. Um pastor é um homem de Deus? É. Mas ele pode errar? Pode. Ele pode muitas vezes agir com o sentimento e não com a revelação do Espírito, porque eu creio o seguinte, Ronissá, pastor Ronissá, tem duas formas de se pregar. Uma eu prego com conhecimento que eu tenho da Bíblia, e a outra é com a revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo é algo tremendo, que o pastor ele tem que estar realmente em sintonia com Deus, aonde ele jejuma, ele ora, ele lê, ele busca, para que o Espírito Santo venha revelar a ele. O que as igrejas hoje elas têm feito? Elas têm se preparado, desculpa eu falar isso para vocês, mas é porque o que a gente vê, o que a gente vive. Elas têm preparado os seus membros para a prosperidade, eles têm preparado os seus membros para as grandes conquistas, mas eles não têm preparado os seus membros para a grande conquista de Deus sobre as suas vidas, que é o quê? O arrebatamento. Aí o que eles fizeram? Você vai nas igrejas hoje, infelizmente, 10, 15, 20, 30 minutos de dízimo. Aí vai pregar a palavra 15, 20 minutos porque já não tem tempo. É tanto recado, é tantas coisas. E no fim, nós perdemos mais a palavra do Senhor. Nós deixamos de estudar, né? Eu sou daquele tempo ainda que tinha a escola dominical, né? Exatamente. Eu passei na igreja aqui. Eu vou falar o nome do pastor, que eu sou fã dele. Como é que é o nome dessa igreja aqui da esquina? Assembleia de Deus. Campinas? Eu acho que é Campinas. Gente, vai dar 10h30. O culto começou agora. Só vai lá quem quer ser arrebatado. Porque um cara, para sair da casa dele, com a sua família, para ir para a igreja 10 horas, ele está tendo um compromisso com Deus. Diferente de muitos que saem da sua casa às 7 horas, quando dá 7h30 quer voltar. Fala, o pastor está demorando demais no culto. E esse convívio que essas pessoas estão vivendo com Deus é a essência de Deus nas nossas vidas. Se a gente não começar, Ronissá, a buscar mais da palavra do Senhor e ter um conhecimento da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, a hora que um pastor falar assim, o arrebatamento é segunda-feira, tal hora, a igreja vai estar cheia. Todo mundo esperando, e não vai ser assim. O que está falando aqui? Que Jesus vem como ladrão. Quando menos se espera, quando você deitar na sua cama, que aqui fala à noite. Exato. À noite. E você ouvir a trombeta, meu amigo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você ficou para o segundo arrebatamento, que são 2. Forte, né? É forte. E uma coisa interessante, voltando um pouco, eu percebo também, pastor Renato Renner, que voltando um pouco ali, eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus me aceitou, essa é a palavra correta, né? Jesus me aceitou em 1996. Né? Meu Deus, hein? 96. Que é 16 anos por aí. Quem é bom de matemática vai saber quantos anos eu tenho. Então eu me recordo de forma bem categórica que uma das
mensagem, década de 80, né? Eu já estudei um pouco, né? Década de 80, chegou ao meados de 90. As principais palavras, antigamente, era da escatologia, tudo era voltado a livros, né? E os livros, as pessoas escreviam, não tinha essa variedade de livros que tem hoje. Livro da promessa, livro da prosperidade, livro da bênção, livro da oração, livro disso, daquilo, não tinha. Eu me lembro que os livros que eram escritos nessa época, geralmente era baseado com uma revelação que o pregador teve, ou que o pastor teve, que ele foi no céu, foi no inferno, ele foi isso, era somente isso, dessa forma. E era bem, eu não digo assim de forma bem atrasada, mas era muito limitada. Aí vem a teologia, vem a escatologia, dando um leque de conhecimento para toda a liderança, né, da igreja, do povo eclesiástico. Bem, chegamos numa era de muito conhecimento bíblico, aprofundamento da palavra de Deus, etc. Mas a gente percebe ainda que existe uma escassez concernente à fidelidade da palavra de Deus. Sempre. A transmitir essa palavra de Deus. Sempre. Né? E isso deixa a desejar. Uma temática como essa daqui que nós estamos abordando hoje, ela tem uma importância tão profunda, ainda mais porque nós estamos vivendo no período da revelação das profecias. Né? Elas estão se desvendando, né? Se descortinando a cada dia, a cada momento. E às vezes a gente percebe que existem alguns irmãos que parece que ele não está entendendo o que de fato está acontecendo. Aí vem a preocupação. Será que de fato está sendo ensinado na igreja o verdadeiro sentido que está acontecendo, tanto no Brasil como fora do Brasil? Eu acho que não. E eu vejo da seguinte forma. Qual é o tempo que nós estamos de acordo com a Bíblia? Nós estamos nos tempos das dores. Preste atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia nos ensina que a igreja, ela está no tempo das dores, mas ela não está no tempo do fim. Porque no tempo do fim já estão aqueles que ficaram. No tempo das dores, a igreja participa porque a igreja é o caminho para a libertação. Tá? Se isso não for explicado e não for ditado para a igreja nunca vai saber. A igreja fica perdida. E Deus deu o caminho. Deus ensinou. Ele ensinou nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele trouxe o ensinamento sobre os grandes apóstolos que a Bíblia tem. Mas se eu não buscar isso, eu nunca vou entender. E aí Deus vai chegar um momento do julgamento e vai perguntar: o que você sabe da minha palavra? Ele vai falar: nada. Por quê? Não, eu sempre ouvi o pastor, eu sempre ouvi o bispo, eu sempre ouvi o apóstolo, mas eu nunca busquei. Porque o que as pessoas têm que entender, Rony, isso aí é uma coisa maravilhosa da parte de Deus, que Deus trouxe essa maravilhosa palavra a todos, para todos terem a revelação dela pelo Espírito Santo sobre si, tá? Então quer dizer que eu não preciso de alguém para que o Espírito Santo fale comigo. Eu preciso de ter busca contínua por Deus. E aí é liberado sobre mim o Espírito Santo, aonde eu começo a me envolver e ter realmente uma ligação com Deus. Porque se não haver isso, deixa eu falar uma coisa, esses dias eu estava na academia e uma moça chegou e falou para mim, falou: eu sigo um profeta. Tudo bem, você já leu a Bíblia? Não, ele fala que lá não tem que ler a Bíblia. Eu falei: como assim? Não, ele já sabe a Bíblia inteira. Eu falei: então vocês não estudam? Não, o que vocês vão fazer na igreja? Porque existe aqui, né, um manual, aonde foi gerado através da igreja. Este manual, ele é sagrado. É a Bíblia, ele tem que fazer parte das nossas vidas, né? E o que tem acontecido, Rony, nesses dias é isso. As pessoas estão indo para a igreja para serem ensinadas de uma coisa que ela tem em casa. O que é? A palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus na minha casa, aberta, desculpa a metade das senhorinhas que estão nos escutando, em Salmos 91, né? E ela está toda empoeirada, nunca foi manuseada, certo? Ela está lá parada. E aí eu vou para a igreja para buscar em Deus uma revelação na minha vida. Deixa eu te falar, a revelação está na sua frente. Basta você orar. Toda vez que você for ler a Bíblia, fala: Senhor, eis-me aqui. Me coloco diante do Senhor.
Revela a mim a tua palavra. Você vai ver que algo novo vai acontecer. Você vai ver o tanto que você vai se encher. E aí sabe o que vai acontecer? Aí vem a maravilha de Deus, Fanny. Aí vem o tremendo que você já viveu, eu já vivi, creio que seu filho já viveu. Quando eu estudo, eu me preparo para receber no culto, através da palavra do pastor, uma unificação de uma busca contínua por uma coisa só, a palavra de Deus. Isso é forte. Não há. É o essencial para mim e para você. Ué. Se o pastor falar alguma coisa errada, você fala, pastor, peraí, ó. Tá escrito isso aqui que não tá. E eu gosto de falar o seguinte, eu quero que você grave isso no seu coração. Você nunca ouviu isso, mas eu vou te falar. Deus, quando ele prepara no Novo Testamento, ele prepara primeiro a João, certo? O que é a representação de João hoje? A igreja. E ele prepara Jesus Cristo, que é o quê? O libertador, o Deus, o Senhor dos senhores. Pastor, como assim? Eu vou te explicar para quando o seu pastor falar alguma coisa para você. Quando João se apresenta aos judeus, ele não apresenta com condenação. Ele não apresenta com batismo ainda. Ele não apresenta com o quê? Com aceitar Jesus. Ele fala, arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o quê? O reino dos céus. O primeiro passo da minha vida para estar ligado com Deus é o arrependimento. Se eu me arrepender, entenda, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas o Senhor fará. O arrependimento é o primeiro ensinamento do apóstolo, de João, que não foi apóstolo. É de João, o que ele fala? Arrependei-vos porque é chegado sobre vós o reino dos céus. Então, se você se arrepender, já é o começo. É o que o Evangelho de Jesus Cristo ensina. E daí em diante começa, né, o que é necessário. Eu aceito Jesus, eu batizo, e aí eu começo a ter uma comunhão com Cristo Jesus. É o período do processo, né? Do processo. É chegar à perfeição. Mandar um forte abraço também aqui para Daniel Pituras, né, um dos nossos patrocinadores do nosso programa. Ele está ao vivo ali assistindo também pelo Facebook, mandando a paz do Senhor para todos, né? Daniel Pituras, você pensou em reformar a sua igreja, a sua casa, o seu escritório, o seu comércio, não importa. Quer ter um precinho bom e fazer o parcelamento até em 6 vezes sem juros no cartão? Procura o Daniel Pituras. E é profissional de mão cheia. Pensa. Profissional de mão cheia. Ainda diz assim, ó, eu parcelo até em 6 vezes no cartão, sem juro. Daniel Pituras, você quer entrar em contato com ele, pode ligar pelo 62-8181-3020. Também um dos nossos patrocinadores, Móveis Paraíso. Pensou em comprar sua geladeira, frigobar, cama, sofá, TVs. Você pode ir na Móveis Paraíso, ali na Avenida Igualdade, Garavelo, onde nós temos uma loja e brevemente mais outra loja também. Serão 2 lojas ali na Avenida Igualdade para melhor servir toda aquela clientela. E temos também já outra loja, já há mais de 8 anos ali também, lá em Campinas, na Avenida Pouso Alto com Ernestina Guimarães. Então, a pessoa comprar sua geladeira, precinho baratinho, menor preço da região, de toda Aparecida, de toda Goiânia, você encontra na Móveis Paraíso. Aí, além de seu menor preço, você parcela até em 10 vezes sem juro no cartão. E com outra modalidade de pagamento, financiamento, é pelo crediário próprio. Você pode fazer a aquisição da sua mercadoria até em 18 vezes. Que Deus venha abençoar você de uma forma poderosa. Pastor Renato Renner, nós queremos mandar aqui um forte abraço, né? Pessoas ligadinhas, sintonizadas na nossa programação. Amém. São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Belém, Acre, São José do Rio Preto, Campinas Grande, Acreúna, Sergipe, Roraima, Senador Canedo, Paraúna, São João da Paraúna, Rio de Janeiro e Portugal, França e Amsterdã. Países que estão ligadinhos, cidades, estados, que estão ligadinhos com a nossa programação. Sei que ainda Deus tem uma palavra para a tua vida concernente ao arrebatamento. Talvez você nem acredite mais, né? Nunca mais, faz 10 anos que você não ouve mais falar sobre o arrebatamento, nem o ensinamento, nem nada. E talvez, pastor Renato, há pessoas que têm 3 anos que se converteu, nunca ouviu falar do arrebatamento e nem sabe o que é. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Eu não vos canso em vos dizer as mesmas coisas, porque sempre há pessoas para aprender a palavra de Deus, né? Para mandar aqui também um forte abraço para o meu
para o meu amigo pastor e amigo pastor Tienes, pastor presidente da Assembleia de Deus Apacentar. Mandar aqui um forte abraço também para o meu amigo pastor Valmir Alves, pastor da Assembleia de Deus Parauapebas, lá em São Luís, capital, lá em São Luís, Maranhão. Que Deus o abençoe de uma forma poderosa. Está no culto aqui, mandou até um vídeo para nós aqui. Que então, bênção. uma bênção, né? Que Deus abençoe de uma forma poderosa, pastor Valmir. Arrebatamento da igreja, né? Nós vamos ainda entrar dentro dessa temática. O apóstolo Paulo, eu percebo também, pastor Renato, que o apóstolo Paulo ele teve assim, uma peculiaridade de entendimento dessa questão do arrebatamento. Né? E ele não andou, achou. Né? E ele não andou com Jesus, os outros apóstolos andaram, mas que teve propriedade de escrever, de explicar o apóstolo Paulo, né? Ele chega a dizer aos irmãos de Corinto, no momento, né? No momento, no abrir e fechar de olhos. Quer dizer, pastor Renato, então o arrebatamento não vai ser um processo que o camarada, não, eu tô com ódio do meu irmão, Jesus, me espera aí que eu vou me reconciliar com ele, né? Ou então, cara, a Bíblia diz no Apocalipse que é um estralar de dedos, acabou. Pessoas estarão do seu lado, uns estarão no campo, né? Mateus fala isso, uns estarão no campo, outros estarão... E aí, quando vê, já foi. E assim, o arrebatamento, eu não vou ver Cristo vindo sobre as nuvens, tá? Tem que explicar isso bem, tá? Porque o livro de Apocalipse diz que primeiro toca-se o quê? A trombeta. E os arrebatados já são levados. A igreja já não faz parte mais do mundo terreno. Ela vai para o mundo espiritual, né? Um lugar escolhido. E tem muitas coisas que a gente vê falar sobre esse arrebatamento. Esses dias eu fiquei com raiva, não vou falar o nome, que, né? Um cara aí chegou e falou, porque como é que vai ser lá no céu? Nós vamos poder comer? Aí o outro pegou e falou, não, Cristo comeu, então lá também vai ter comida. E não é assim, né? Tem coisas que a gente não tem que entrar, porque nós estamos saindo de uma vida terrena e estamos entrando numa vida espiritual, escolhidos de Deus, Exato. Né? Um lugar onde Deus preparou para quem? Para nós. Então, nós temos que entender que este arrebatamento, eu não vou ver. Quem viu, ficou. Eu vi o irmão indo sumir, agora é minha vez. Não, isso aqui não é filme de ficção científica, não. Isso aqui é realidade de uma promessa de Cristo Jesus que veio para a igreja, para os escolhidos de Deus. Pastor, quem são os escolhidos? Você está preparado para ouvir quem são os escolhidos? Todos nós. Agora, ser escolhido e querer ir é uma coisa. Porque a diferença é essa. Se eu quero ir, eu vou começar a seguir a palavra, eu vou começar a viver realmente o arrependimento na minha vida, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, e me preparar para a vinda de Cristo Jesus, aonde Ele vai levar a sua igreja a um patamar grande, maravilhoso, de excelência para todos aqueles que estão subindo com Ele. É maravilhoso. O arrebatamento é igual você falou, pastor, deveria ser pregado na igreja todo domingo. Se prepara. É daqui o quê? Daqui 100 mil anos, não tem problema, mas se prepara. É agora que você tem que se preparar. E é tanto interessante que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quanto mais se prega, até porque nós que ministramos, né, a gente prega porque crê. No mínimo, o pregador tem que crer naquilo que ele prega. Né? Então, na proporção que pregamos sobre o arrebatamento, nós cremos no arrebatamento e geramos também, a palavra gera fé em quem está ouvindo. Então, se você fala pouco, se você prega pouco, então o povo... Eu vou te falar uma coisa, eu vou deixar pessoas tristes aqui hoje, mas vou te falar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe por que Paulo achava que ele ia ser arrebatado? Porque Paulo vivia em comunhão com Cristo Jesus. Ele fazia, através do nome de Jesus Cristo, milagres e prodígios que não vemos hoje. Então ele tinha uma ligação espiritual grandiosa com Deus e ele não queria mais viver na terra. O sonho de Paulo não era mais viver uma vida terrestre, mas sim uma vida espiritual. O que você está falando, pastor? Eu estou falando hoje que a igreja hoje ela vive muito o quê? Ela vive muito o mundo, ela vive muito a vida aqui.
E não é isso que Cristo tem para nós. Você quer ver só uma coisa? Esses dias eu falei isso com um amigo meu, ele falou assim, cara, é verdade. Você pega qualquer homem de Deus hoje, de qualquer denominação, que prega a palavra do Senhor, e entenda vocês que estão aí também, pastores, que falam, ó, a melhor coisa que tem é Cristo vir. É ele vir, arrebatar a igreja, eu quero ir, porque eu não quero esse mundo mais. O dia que o cara adoece, ele chora, ele pede para Deus para não morrer, ele não quer morrer. Ué, mas espera aí. A Bíblia diz que o que nos espera é muito melhor do que nós vivemos aqui. Então, a Bíblia também diz que eu não tenho que amar o quê? O mundo. Por que tem tanto medo, né, de sair deste mundo? A morte, ela não faz parte mais das nossas vidas. Ela não faz parte. Nós temos uma promessa de Cristo Jesus, que ele vai pegar todos aqueles que morreram em Cristo, preste atenção, e vai o quê? Ressuscitar e levar para o quê? Para Nova Jerusalém. Então, se eu tenho medo e se eu tenho dúvida, então eu não posso pregar. Não é o que diz a Bíblia. Quando o cara adoece, ele chora. Não, Senhor, eu não quero. Paulo não. Paulo tinha a vontade de viver com Cristo. Paulo era realmente a palavra vivificada de Deus sobre a sua vida. Ele chega a dizer que ele era uma carta, né? Um livro aberto. Um livro aberto. Né? E o que ele queria? Queria ir embora. Queria ficar nisso aqui, não. Rapaz, ele não queria andar de avião, ele não queria andar de navio, ele não queria viajar para Dubai, para Ilhas Maldivas. Não, ele queria viver o reino de Deus. E por isso que ele tinha essa certeza, certo? E essa certeza até no último dia ele fala que ele esperava. Atos fala muito bem disso. Atos não, se eu não me engano, Coríntios fala, eu achava, não, eu cria, e aí não aconteceu, e ele frustrou, não. Ele é um escolhido de Deus. E nós temos que viver isso nas nossas vidas hoje. E uma coisa interessante, pegando um gancho das suas palavras, né? Ele pregava com tanta veemência. E nós, né? E nós, os que tivermos vivos, seremos... Quer dizer, ele vivia convicto que Cristo viria naquela época. Ele não veio, Cristo. Porém, ele morreu com essa convicção. Com convicção. Essa é a convicção que temos que ter. Ah, não, vou ficar aqui porque Cristo não vai vir ainda nessa geração, vai vir só na outra. E quando ele adoece? Que ele chega para Deus e pede o quê? A cura. O que Deus fala para ele? Está escrito. O que Deus fala para ele? Não. Um homem que até os seus lenços, que enxugava o seu suor, passava enfermos, era curado. Mas nada disso tirou o foco de Paulo, do apóstolo Paulo, de realmente vivificar a palavra de Deus sobre a sua vida. O que o apóstolo Paulo nos mostra? O apóstolo dos gentios, como ele mesmo falava, que ele foi escolhido para trazer a palavra para mim e para você, que somos gentios, que não somos hebreus, que não somos judeus, né? Aonde uma palavra em que Deus nos escolheu. E você já escolheu a Deus? Já escolheu viver as maravilhas de Deus sobre a sua vida para quando vir um arrebatamento, a hora que você estiver dormindo? E você já pensou que maravilha? Você dormindo, quando é fé você abre o olho e você já está com Deus. Já está com Cristo e os anjos, e eu creio que vai ser uma sinfonia realmente de vários instrumentos e coisas grandiosas que irão estar ali em adoração a Deus, ao nosso Criador. E você poder realmente vivificar isso sobre a sua vida. Aí você vai deixar, por quê? Porque você não tem um conhecimento do que é realmente o arrebatamento, de como o arrebatamento vai acontecer, ou porque muitos têm falado, né, que nem sabe se vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa, prepara. Você vai ver a besta surgir do mar, você vai ver o anticristo. E eu não quero estar aqui, eu quero estar lá com Cristo. 2, 3, Eu não quero, não. Eu não quero ver nada disso. Eu já estou vendo terremoto, já estou vendo guerra, já estou vendo um Putin aí, já estou vendo o povo da Coreia querendo destruir. Não quero, não. Gente, eu quero viver com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Sabe? Porque a promessa é para mim. A promessa é para você.
E daqui a pouco, antes de nós chegarmos ao vivo, eu vou te contar umas coisinhas que você vai falar assim: nossa, pastor, não estou acreditando. Você vai entender o que é realmente o arrependimento e como ele faz parte do arrebatamento. O arrependimento faz parte do arrebatamento. Do arrebatamento. Forte, né? E uma coisa interessante, né, que a palavra arrebatamento no original, né, é raptare. Exato. Né? Raptare, arrancar de forma brusca, violenta da terra. Quer dizer, não vai dar tempo, voltando para o que a gente falou de agora, não vai dar tempo de absolutamente nada. Alguns dizem, né, que vai ser até mais rápido que a velocidade da luz. Com certeza. Né? Isso sem comparação, né? E não vai ser igual Elias, não. Não vai ser igual Elias, não. Né? Então, a importância de nós não nos prepararmos, mas de estarmos preparados sempre, né, para esse grande momento. RadioGospelFM.com. São pontualmente agora 22 horas e 47 minutos. 22 horas e 47 minutos. Deus de maravilha, enquanto eu estou aqui, morro pro meu eu, viverei pra ti até te encontrar. O que preparou pra mim é maior que tudo que já vi. Tão grande amor, tão grande amor. Deus de maravilha, lá perfeito preparou para eu morar e desfrutar do amor. Deus de maravilha, enquanto eu estou aqui, morro pro meu eu, viverei pra ti até te reencontrar. O que preparou pra mim é maior que tudo que já vi. Tão grande amor, tão grande amor. Deus de maravilha, o ar perfeito preparou para eu morar e desfrutar do amor. Deus de maravilha,
Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. 22h52. Quero mandar também um forte abraço para você que está pelo Facebook, é o Daniel Pitoras, e tem pessoas acompanhando também, pastora Érica Renner acompanhando também a programação pelo Facebook, Breno Barbosa, né, todos ligados pelo Facebook, Cristina Moreira de Jesus, ligadinho no Facebook, também há uma pergunta pelo Facebook, viu, pastor Renato? E essa pergunta é para você, tá? Manda aí. E a pergunta pergunta ao pastor Renato, talvez a escassez de não se pregar sobre arrebatamento se dá porque muitos se encontram com suas vidas tortas e com isso causa nele um peso em sua consciência, principalmente ao pregador. É o nosso querido amigo presbítero Marcos André. Vamos lá, Marcos André. Eu explico muito isso na igreja. Se nós formos olhar a vida de todos, né, ninguém está apto para orar, impor as mãos ou pregar. Porém, nós não pregamos sobre mim, não pregamos sobre você e não pregamos sobre ninguém. Nós pregamos sobre Cristo Jesus. Então, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu falo da palavra de Deus, eu estou introduzindo a Cristo. Eu não estou introduzindo o pregador. Eu entendi o que você quer falar. O que tem a ver o pregador com a sua vida torta? Falar do arrebatamento. O arrebatamento tem nada a ver com ele. Se ele for ficar, ele vai ficar. E deixa eu te falar uma coisa para você. Muitos pastores, bispos, apóstolos, vão chegar ao momento que por causa dos problemas, dos erros das suas vidas, eles podem ficar. Eu não posso falar que eles vão ficar. Porque se eu falar isso, eu estou acusando. A Bíblia diz que o acusador é Satanás. Então eu quero te falar o seguinte. A igreja, ela tem que entender que quando nós falamos de Cristo. Quando nós oramos, oramos para Cristo. Quando impomos a mão, impomos as mãos sob a autoridade de Cristo, não sob a autoridade do homem, tá? Então, a tendência que você colocou aqui do pregador tá em pecado, o pregador tá errado, o pregador ser torto, não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento é algo dado de Deus através de Cristo para o homem. Tá? Então nós temos que entender isso. O arrebatamento da igreja, ele faz comunhão com Cristo, ele não faz comunhão com o pecado, ele não faz comunhão com o erro, e muito menos com quem está pregando. E é isso que tem acontecido nesses últimos dias. As pessoas estão olhando demais para o pregador, as pessoas estão olhando demais para o pastor, olhando demais para o bispo, olhando demais para o apóstolo. Para com isso. Olha para Cristo. Porque se você olhar para mim, você vai ver pecado todos os dias. Se você olhar para mim, você vai ver erros todos os dias. Mas se você olhar para Cristo, você não acha defeito, você não acha erro. E muitas vezes, quando nós começamos a olhar para as pessoas e colocar defeito nelas, é porque eu é que estou errado, não a pessoa que está pregando. Porque muitas vezes nós condenamos, certo? Nós falamos, nós pensamos, e é isso que impede. Eu gosto de falar o seguinte, os 10 mandamentos, eles se resumiram em 2 mandamentos. Pastor, o senhor ficou doido, eu vou te provar agora. Nós temos 10 mandamentos que foram lançados, e Jesus Cristo os transforma em 2. Quais são os 2? Amar o seu Deus acima de todas as coisas. Exato. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí os outros, quem ama o seu próximo rouba. Quem ama o seu próximo adultera com a sua esposa. Quem ama o seu próximo tem inveja, cobiça, ódio, raiva. Não tem. Então ele se resume em 2 mandamentos principais e primordiais da minha vida. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo, né, como a mim mesmo. E aí eu vou querer o quê? O bem para ele. Então o que acontece nesse caso? O que afastou a igreja de pregar realmente a escatologia é simplesmente a falta de conhecimento ou a falta de ter uma certeza de qual é o dia do arrebatamento.
né? E isso trouxe várias frustrações, como nós tínhamos falando no ano de 90, no ano de 2000, como nós tivemos aqui uma irmã que falou que os seus pais pregavam sobre isso. Mas nós temos que entender que quando eu falo do arrebatamento, eu não falo do arrebatamento do pastor, eu falo do arrebatamento da igreja, que foi dado por Cristo Jesus, que vai edificar a igreja. É uma palavra que vai se cumprir sobre a igreja. Então eu tenho que voltar a ter este tema dentro da igreja, de explicar o que é o arrebatamento, de como o arrebatamento acontecerá. Quando o apóstolo João é levado à ilha de Pátimo ali, e aí ele começa a ter, né, a visão através do Espírito Santo de Deus, de como todas as coisas iam acontecer. O que está acontecendo ali? Está trazendo o ensinamento de como será o arrebatamento, de todas as coisas que virão a acontecer. E aí eu pego o Apocalipse e unifico com os 4 evangelhos, aí eu vou ter o quê? A certeza de tudo aquilo que Cristo disse sobre as nossas vidas. Sem sombra de dúvida. E tem mais pergunta aqui, viu, pastor Renato? Aí você está sozinho na tribuna hoje, né? Na mesa. Bora, se eu der conta de responder. Sou fã desse programa, aprendo muito. Lucas Caetano. Estou aqui ouvindo de Amsterdã. Estamos aqui com mais de 12 pessoas aprendendo. Saudade do Brasil. Amém. Tema forte hoje, arrebatamento. Pergunto a vocês. Vocês acham que os cristãos têm medo do arrebatamento por muitos não serem verdadeiros? Acho que é quase parecido, né? Por muitos não serem verdadeiros. Laura, de Campinas, São Paulo. Só reforçar um pouco, é praticamente o que você falou de agora. Não tem nada a ver, né? Eu vou falar para ela o que é isso. Vamos lá. Você começa... Eu vou usar o seu profissionalismo, a sua profissão. Presta atenção no que eu vou te falar. Você foca um dia em ser um empresário, certo? Mas aí, no determinar da sua caminhada, você consegue chegar à gerência e você acostuma, e você foca mais na gerência, e aí você começa a esquecer o quê? De ser realmente um dia dono, chefe. Assim aconteceu dentro da igreja. O arrebatamento de 90 até 2000 era o que mais se falava dentro da igreja, certo? Aí começou a vir o que agora? Prosperidade, conquista, né? Família, não que não seja primordial, mas é. E aí deixaram-se de falar do arrebatamento e trouxeram aquilo que para eles era necessário, não que era necessário para Deus, né? Que para Deus o que é necessário é o quê? É o arrebatamento da igreja. Isso é realidade. E aí o que eles fizeram? Eles deixaram de falar e começaram a pregar. Desculpa aos que me ouvem, mas essa é a verdade. É a prosperidade falsa que não se fala no Novo Testamento, aonde começaram a pregar as grandes conquistas terrenas, que também não fala no Novo Testamento, nem no Evangelho, nem nos outros livros, né? E aí o que acontece? Eles deixaram de introduzir o arrebatamento para introduzir aquilo que a igreja achava que era necessário. É isso que aconteceu, não é pecado, porque nós temos que entender que quem julga o pecado é Deus, não é o homem. Quando eu me sinto, e é isso que é interessante, quando eu me sinto pecador, é porque eu reconheci meu erro. Se eu me sinto pecador, eu acabei de reconhecer meu erro, reconheci que eu estou errado. É perdão, e aí? Então quer dizer que quando eu reconheço meu erro, eu reconheci que eu pequei, eu peço perdão, Deus perdoa. Então não é o pecado, não é os erros, não. É porque eles introduziram coisas dentro da igreja que tiraram o foco do arrependimento. Exato. Só isso. Mais uma pergunta aqui, né? Gustavo Silva. Eu vivi na igreja há muito tempo e vi meus pais pregarem muito sobre o arrebatamento. Da igreja, inclusive no ano 2000, muito se dizia que não se passaria do ano 2000 o arrebatamento. Me respondo, por que a demora tanto de Cristo voltar? Não seria por existir mais falsos que verdadeiros? Sou de Lisboa, Portugal. Claro que não, hein? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Que eu estava explicando isso para o Rony Sá agora. A palavra do Senhor diz que Jesus iria voltar quando toda criatura da terra conhecesse a sua palavra, tá? Isso é bíblico.
Se tiver faltando uma pessoa lá no Amazonas, lá onde ninguém nunca passou e não chegar até ela, Jesus não vai voltar, gente. Deixa eu te falar, Jesus é para todos. E este momento do evangelismo, do evangelizar, aonde os missionários estão hoje, que você não sabe, muitos aqui não sabem, mas enfrentando rios, matas, para levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, é o cumprimento da palavra de Jesus Cristo sobre eles. Sabe? Eu estava explicando isso aqui por Rony Sá. Por isso que em muitos países, às vezes, são fechadas as portas para o evangelho, porque Satanás tem usado isso para que não se cumpra ainda a palavra, para que pessoas não conheçam a palavra de Cristo, porque quando todos conhecerem a palavra e tiverem um conhecimento que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, se cumpriu a palavra de Deus. Enquanto não se cumprir, não tem como. Não há possibilidade. Ela está demorando, mas eu quero te perguntar uma coisa para você. Em 2000, houve-se um avivamento de edificação sobre a igreja. Não houve um avivamento do arrebatamento. E aí o que aconteceu? Naquela época se misturaram o que Deus estava fazendo em avivar a igreja, para crescer a igreja. O avivamento que houve em 2000 foi um avivamento de crescimento. O que é que Deus fez? Encheu-se a igreja, como em Pentecoste, de unção e poder de Deus, para que todos aqueles que recebessem todas as igrejas começassem a conduzir aquele avivamento para as outras pessoas. E isso foi realidade, né? Eu gosto de falar que aquele pregador que veio no Brasil, eu esqueci o nome dele. Billy Graham. Billy Graham, você lembra do paletó, de tudo? Lembro. Então, aquilo era um avivamento, aonde com aquele avivamento foi alcançada várias vidas. Só que você não entende ainda que faltam muitas pessoas ainda para reconhecer e para conhecer Jesus Cristo. Se isso não acontecer, Jesus seria injusto. Já pensou? Vamos supor que falta 100 mil pessoas para conhecerem da palavra de Deus. Aí ele volta. Eles não conheceram. E aí? Como é que vai ser isso? Então essa escolha de escolher através do conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ele tem que se cumprir. Se não cumprir, não vai acontecer. Isso é bíblico. É verdade. E ainda mandando aí um forte abraço para todos os irmãos lá em Amsterdã, né? Que estão ali reunidos no grande banquete, né? E eles vão ser canais de bênção para levar a palavra do Senhor em Amsterdã, que precisa. Amsterdã, Estados Unidos agora está passando por uma dificuldade. Canadá está passando por uma dificuldade. Eu vi ontem mostrando, depois que foi aprovado as drogas no Canadá, Canadá foi destruído pelas drogas. E Amsterdã é assim, esses homens de Deus, esses 12 apóstolos. 12 apóstolos que estão ali, eles vão levar a palavra a toda Amsterdã em nome de Jesus. Amém, viu? Lucas, Caetano e os demais que estão reunidos aí, né? Que Deus possa usá-los de uma forma tremenda e poderosa. Vou mandar aqui um forte abraço para o meu querido líder, né? Pastor Ditamar Carneiro, comunicador, jornalista em formação, né? Falando ali pelo Facebook, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, lá em São Luís, capital do estado do Maranhão. Já fui em São Luís, São Luís já é foi, top. Né? Tá mandando aqui um forte abraço aqui, que Deus venha abençoar a pastora Érica Miranda, assistindo a programação, Breno Barbosa, né, pelo Facebook também, que Deus venha abençoar de uma forma tremenda. São pontualmente 23h06. Fique conosco. Deus ainda tem palavra para transmitir para o teu coração, para o nosso coração, grandes revelações para nós. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim.
Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgaram meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Quero ser melhor que antes.
23h19. Muito bem, né? Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre com o seu comunicador Rony Sá. Esse programa ele vai ao ar todas as segunda-feiras a partir das 22 horas e sempre com uma temática diferente, sempre com um assunto diferente, e dessa feita hoje também é uma temática tanto quanto um pouco que abençoada, curiosa e que pouco tem se falado nesses últimos dias. É sobre o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, quando Jesus estava prestes a ser morto, a ser crucificado, ele reuniu seus discípulos lá no monte e começou a pronunciar aquela palavra abençoada: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu retornarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso aqui é mais desejável do que o alimento, do que a água, do que o ar que respiramos. É o desejo de estar ao lado de Jesus. E o desejo de estar ao lado de Jesus vai passar por um crivo, por um processo, por um momento, por uma ação chamada ação do arrebatamento da igreja. E quando nós subirmos e estiver lá, a igreja e a curiosidade vem. Mas para aqueles que não subirem, né, talvez aqueles que não acreditaram no arrebatamento, pastor Renato, aqueles que ficaram cocheando entre dois pensamentos, ele não vê hoje, ele não vê amanhã, mas o arrebatamento aconteceu e algumas pessoas que estavam ali à mercê, talvez incrédula, não subiu. Será se vai ter uma segunda chance ou se encerra por aí mesmo? Essas palavras suas são palavras de Eliseu, né? Quando juntou o povo de Israel, eles estavam cocheando em dois pensamentos. Exatamente. Porque cocheados em dois pensamentos. Mas antes disso, eu vou deixar alguns versículos com você, se você quiser anotar aí. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 16, versículo 28, em verdade vos digo que alguns hão dos que aqui estão, que é o que o pastor Rony Sá falou, olha só para você ver, isso foi falado em Mateus, há mais de uns teólogos dizem que são há mais de 2.000 anos, né? Mas eu acho que mais de 4.000 anos que Jesus falou isso é Mateus, olha o que fala aqui, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso há mais de 4.000 anos atrás, Jesus disse. Mas Jesus não disse para eles, tá? Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vive o que para nós? O presente. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou lendo o meu presente, o que Deus está falando para mim, né? Agora vamos lá, o arrebatamento. Jesus veio, levou a igreja, subiu a igreja, ficou. Apocalipse diz que aqueles que ficarem, né, no tempo do anticristo, eu estava até falando aqui agora para o pastor Rony Sá, porque a teologia em si, a escatologia, não consegue definir se são 7 anos de Apocalipse ou 70 anos de Daniel, que Daniel revelou, né? Exato. Se serão 35 anos de paz e de grandes conquistas, e mais 35 anos de dores e destruição, aonde realmente está manifestado o fim de tudo. A palavra do Senhor nos ensina que aqueles que ficarem para o segundo arrebatamento,
será um arrebatamento mais difícil para eles, porque eles viverão realmente aflições e eles viverão dores. Eles tentarão buscar a morte o quê? Não existirá. Muitos tentarão tirar as suas vidas e não conseguirão. Isso já é o segundo arrebatamento. Mas aqueles que conseguirem prevalecer, conseguirão a remissão do segundo arrebatamento. Isso é muito interessante, né? Mas a igreja, ela sobe no primeiro arrebatamento. No segundo arrebatamento, que a Apocalipse diz, é o segundo aonde é escasso por tanto de coisas que vão acontecer. Você vai estar perante Satanás, que é o anticristo, e você vai estar também perante um mundo muito mais pior do que nós vivemos hoje, aonde a pornografia, as drogas, os vícios, eles estarão impregnados nas pessoas. E uma coisa interessante que, até porque a gente vive na dispensação da graça agora, Com né? certeza. Hoje você aceitar Jesus, eu corrijo, a gente criou um hábito de falar de aceitar Jesus, mas na verdade é Jesus que nos aceita. Criamos uma linguagem errada. Hoje a pessoa pode aparecer agora diante de um servo de Deus. Olha, eu quero aceitar Jesus. O Senhor pode orar por mim? A pessoa vai, ora, ele é transformado de uma velha criatura para uma nova criatura. Parece ser tão simples, né, pastor Renato? E vai ser tão difícil, né? E vai ser tão difícil depois, né? Porque a palavra, ela vai ser proibida de ser manifestada, né? A palavra, ela vai ser tirada. Você vai procurar a Bíblia, eu gosto de falar daquele filme de Eli, que eu não sei se vocês já assistiram o livro de Eli, já assistiu? Que ele carrega a Bíblia, né? E tem um tirano que quer ter o conhecimento da Bíblia, por ele não conhecer, ele busca matar ali, e ele quer ter o conhecimento, porque o dinheiro, a água, tudo que ele tinha, não dava paz a ele. O que daria paz a ele era o conhecimento da palavra de Deus. Então essa palavra não existirá mais, né? A Bíblia diz que ela será tirada. E aí, como é que é viver sem a palavra de Deus na terra? As pessoas têm que entender isso também. Já é difícil com ela, imagina sem ela, Rony Sá. Pastor, eu queria saber como é que as pessoas iam viver isso aí. E o engraçado disso tudo que nós temos que entender é que hoje nós temos a chance de ter a escolha certa, nós temos a paz de ter a escolha, que nós não vamos ter no segundo arrebatamento. Então, por isso que nós nos devemos preparar. Os versículos que eu deixei aqui são versículos que a Bíblia mesmo diz, que Jesus falou, como que vai ser esse arrebatamento, da forma que vai ser conduzido, e de como eu e você nos devemos preparar. Nós temos que preparar, porque o arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Pode acontecer também daqui 100, 200 anos. Mas a Bíblia diz que temos que estar o quê? Preparados, vigiando, orando, sempre de olhos abertos, para que possamos realmente estar ligados com Cristo Jesus. Pastor Renato, e uma coisa interessante que a gente fica analisando, mas o arrebatamento vai ser só para a minha igreja. Minha igreja, ela é a santa, ela é a perfeita. Isso me deixa né? tão triste. A igreja fulano, ciclano, né? Não vai subir, é somente a minha... Eu digo, não vou dizer nem igreja, a minha denominação, né? A minha só existe santa, é só minha. Jesus vai vir para um grupo de cristãos, Jesus vai vir para uma denominação, né? Explica para nós aí, pastor Renato. Vou explicar, traduzindo para você biblicamente. No dia da crucificação de Jesus, havia 3 cruzes, certo? Uma cruz estava no centro. Era Jesus Cristo, o centro de tudo, de todas as coisas. Do lado direito estava um ladrão e do lado esquerdo estava o outro. Eu vejo da seguinte forma, já até preguei isso na igreja, que a cruz da esquerda é o mundo e a cruz da direita a igreja, sem placa, sem denominação. E aí o que acontece? O da esquerda, ele olha para Jesus e diz, se é realmente filho de Deus, nos tira daqui, nos livra, faz-nos descer daqui. Traduzindo, né? Exato. Mas aí o da direita, a igreja, o que ela faz? Ela olha, reconhece o erro, se arrepende e diz, nós merecemos estar aonde? Aqui.
Este homem nada fez, ele é santo. O que é que Jesus disse para ele? Deixa eu falar para você que está nos ouvindo, não era batizado, não tinha aceitado Jesus, não tinha ligação com o reino, mas reconheceu os seus pecados e arrependeu. Jesus diz a ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. O que quer dizer isso? Jesus busca um coração arrependido, não uma placa de igreja, não uma denominação, mas ele busca um povo reconhecedor dos seus erros, das suas falhas, para ser conduzido a ele para uma vida eterna. Nós temos que entender isso. No começo da nossa aplicação de mestre aqui, eu falei, o que João fazia? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O que Jesus pega? Jesus pega um pecador, um ladrão, e leva-o com ele para o reino, porque ele reconheceu o pecado. Eu gosto de falar que as igrejas hoje, infelizmente, já aconteceu até comigo, elas querem ser donas dos membros. Um dia eu cheguei na porta da igreja e um pastor olhou para mim e falou: quantos discípulos você tem? Eu falei: nenhum. Que pastor que é você? Eu falei: quem tem discípulo é Jesus. Eu estou aqui só para servi-lo. Porque nós não somos donos de ninguém. Porque a igreja ali é melhor, porque a igreja ali tem mais unção, a igreja ali é a certa. Não existe isso. Igreja é igreja. Jesus não deu nome de igreja, Jesus não deu placa de igreja, ele chamou de igreja. A igreja é toda aquela onde se reúne pecadores. Uma igreja é um hospital espiritual, onde só tem doentes. Eu, você, todos nós somos doentes. Estamos ali para reconhecer, para aprender e para evoluir espiritualmente em Cristo Jesus. Isso é a realidade da vida. Agora essa historinha, porque eu estou no caminho certo. O caminho certo é a palavra de Deus. Vocês lembram quando o homem chega em Jesus e disse, mestre, ele não falou mestre, ele falou assim, bom Senhor. Aí Jesus olha, por que me chama de bom se eu não sou bom? Se eu não sou bom, se não sou o Pai. Jesus reconhece. Vocês estão me entendendo? Então não existe esse negócio de bom. Não, nós somos uma igreja. Uma igreja em uma unificação única. Aonde vai subir... agora eles vão me matar. Hoje eles me apedrejam. Aonde vai os evangélicos, aonde vai alguns católicos, alguns espíritos. Mas tem muitos espíritos, tem muito mais bom coração do que os evangélicos. E Jesus está buscando homens de coração arrependido, não homens que condenam. Por que Davi foi rei Davi? Porque ele tinha um coração, segundo o coração de Deus, e ele reconhecia os seus erros, ele reconhecia as suas falhas. Eu gosto de falar quando o cego de Jericó começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi. Entenda o que eu vou falar para você. Não era para ser filho de Davi, era para ser filho de Saul. Só que Saul não teve o coração de Davi e Saul perdeu a sua chance. Assim muitas igrejas perderão a sua chance porque tem o coração de Saul e não tem o coração de Davi. Forte, viu? Meu amigo Rony, pastor Rones, e a todos os debatedores, uma noite abençoada a todos que estão acompanhando esta programação. Que Deus possa usá-los de forma grandiosa para o enriquecimento e a edificação de todos que estão acompanhando esta programação. Estou aqui na Grande Ilha e ligadinho aí na programação. Deus abençoe. Vosso amigo em Cristo, pastor Itamar Carneiro. Um forte abraço, pastor Itamar Carneiro, lá de São Luís, fazendo a sua participação, ligadinho também pelo Facebook. Eu recebi uma mensagem agora com um coraçãozinho aqui, né? Meu amor, estou na sintonia aqui, muito forte essa aplicação. Deus continue abençoando o pastor Renato Renner, abençoando você, meu filho que estão aí. E mandar um forte abraço para o nosso diretor-geral da Rádio GospelFM.com, nosso querido amigo pastor Leandro Cruvinel. Pastor Leandro Cruvinel está lá na sua sala de estar assistindo lá pela televisão, pelo Facebook, né? Presenciando nós aqui, vendo se nós estamos alinhados, se não estamos. Pastor Renato, tá ligadinho aqui pelo Facebook, assistindo lá na sua sala, né? Um abraço, que Deus te abençoe. Um abraço, que Deus te abençoe. E aquilo que você está fazendo aqui, Deus vai te retribuir 100 por 1, porque Deus é Deus de amor e de justiça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, E esse programa ele vem com a finalidade
né, de tirar dúvida, esclarecer e algumas vezes também debater, né, porque aqui a gente tem ponto que a gente aplica, talvez o outro não concorde, mas se alguém tiver o argumento dentro da palavra de Deus, né, para aplicar, para mostrar também, será bem louvável também. RádioGospelFM.com, são 23 horas e 34 minutos. Quero mandar aqui um forte abraço para o meu amigo pastor Jonas Nunes, presbítero Jonas Nunes, com a sua digníssima esposa também, um dos nossos participantes, um dos mestres dessa mesa aqui que compõe aqui a aplicação de mestre. E você, onde você estiver, lembre-se de uma coisa. Jesus, ele arrebata e traz o arrebatamento, ele não classifica quem pode e quem não pode. Eu me lembro daquela passagem que muito se prega em culto ao ar livre, que se diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ele chama a todos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz também lá que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus, ele não faz acepção de pessoa. O que Deus quer, o que ele deseja, é que você seja um dos tais que participam desse grande fenômeno que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Tenha essa certeza de que você vai participar desse grande momento. E quando Jesus ele anuncia a questão do arrebatamento, quando a Bíblia anuncia, Jesus ele não fala, como o pastor Renato falou agora há pouco sabiamente, ele não fala a placa da igreja que vai. Ele não está dizendo que é a Assembleia de Deus, é a Igreja Batista, Presbiteriana, e é a Quadrangular, etc. Não. Ele prometeu para a sua igreja, foi o pastor Renato, para a sua igreja. O que é a sua igreja? A igreja ela é um organismo vivo, né? Ela tem como um organismo vivo. Existe a igreja também espiritual, né? A minha igreja é Cristo. Exatamente. A minha igreja é Cristo. Se tiver que pôr uma placa... Se pôr uma placa, coloca lá. Qual é a igreja? A igreja é Cristo. Cristo, eu vou falar algumas que eu conheço, porque eu posso falar, é Cristo da Assembleia, Cristo da Presbiteriana, Cristo da Batista, Cristo da Deus e Amor, Cristo da Fonte da Vida, Cristo de todas as igrejas. E ele vai agir em todas as igrejas. Vou te responder uma coisa aqui agora que você vai... Amém. Lembra o que a irmã falou? O que ela falou? Que os pais delas pregavam o quê? O arrebatamento. O arrebatamento. Olha só. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-os agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação ao vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente fora dito pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante a vosso apóstolo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dominam todas as coisas, permanece como desde o princípio da criação. Olha Amém. só, aqui está falando aí. Os encarnecedores, os homens que não têm Espírito Santo, os homens que não têm conhecimento, eles vão perguntar, cadê? Cadê a promessa que foi dada? Deixa eu te falar uma coisa para você. A promessa, ela é dada para mim e para você. E nós vamos recebê-lo, tanto em vida como na morte. Nós viveremos. É igual esses dias, eu falo muito para minha esposa o seguinte. As pessoas quando, infelizmente porque o sábio Salomão diz que é melhor você estar no velório do que numa festa. Você vai em um velório, as pessoas falam assim, está nos braços do Pai. Gente, eu acho aquilo uma hipocrisia, desculpa eu falar isso para você. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que morrem, dormem, esperando a vinda de Jesus Cristo. Nós não podemos falar isso. Há um ensinamento errado. A pessoa morreu, ela não está ainda nos braços do Pai, tá? Ela está
descansando em um lugar preparado para todos aqueles que morreram, sejam eles cristãos ou mundanos. Estão todos ali esperando, né, o momento em que Jesus ressuscitará. E assim, eu gosto de falar, que eu vi vocês pregando aquele dia, esse é o seio de Abraão. Exato. É onde os que morrem dormem, né? Na temática, né? Na temática que eu vi aqui. Então, aqui está falando, o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, né? Então, aquela moça que falou que os pais dela pregava porque é pregado para que nós ensinarmos as pessoas que está chegando a hora. O que diz ali? Eu não sei a hora, não sei o momento. Quem sabe é só Deus. No momento que ele vai vir buscar a sua igreja, sem placa, sem denominação, não vai chamar os pastores primeiro, não vai chamar os bispos, vai chamar o seu povo. Preste atenção no que eu estou falando. Deus não faz acepção de pessoas, não tem melhor, pior, não, somos todos iguais aos seus olhos, né? Então tome a decisão certa, busque o Senhor, ore, sabe? Entregue o seu coração a Ele, faça da melhor forma, não seja escravo, porque quando você está em um lugar que você é escravizado, não é reino. Eu gosto de falar que a diferença do império com o reino é que o império escraviza, o reino liberta. O que é o império? O império é tudo aquilo que impede você de escolher. O que Deus fez? Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você, servi-lo ou não. A decisão é quem? É minha e sua, né? E as igrejas ainda, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que... Não deixa a pessoa viver, não deixa a pessoa escolher. Se ela quiser ir pregar em outra igreja, se ela quiser, mas ela tem que ter aliança. Ela já tem aliança, meu irmão, é com o reino, é com Deus, é com Cristo. Ela não tem que ter aliança com o homem, não. Deus fez uma aliança com o homem, e um homem fez aliança com Deus. Ele não tem que fazer aliança com outro homem, não. Eu quero ir ali, não posso. Eu quero fazer isso, eu não posso. Sabe, eu fui assim, certo? Hoje eu me arrependo, porque nós temos que entender que quem está junto conosco está porque nos ama. Exato. Porque acredita naquilo que vivificamos na palavra de Deus. Porque se ela foi para outro lugar e ela hoje se sentir melhor, porque eu não fui suficiente na vida dela. E eu, como pastor, eu tenho que entender isso e tenho que abençoar. O irmão me ligou e falou, pastor, eu estou saindo da igreja, a pastora me amaldiçoou. Eu falei assim, amaldiçoou como? Disse que eu vou morrer. Eu falei assim, filha, vai descansar. Provérbios fala, Provérbios capítulo 2, né? Assim como voa andorinha, voa sem direção, assim é a maldição sem causa, ela não tem poder. Então, creia, acredite, esteja onde o seu coração se sinta bem. Não deixe o seu coração ficar magoado de um lugar onde você se sente escravo, onde você se sente perseguido, onde você se sente inútil, onde as pessoas olham com os olhos de acusação. Isso não é reino. Reino é onde você vive. Eu gosto de pregar uma palavra, e eu vou deixar você falar, gosto, não te atrapalhe você falar, não, pastor. Fica à vontade, viu? Olha só que tremendo. Jesus reúne, né, ele estava escrevendo no chão, igual diz Mateus, e aí trouxeram a ele o que? Uma prostituta. Exato. Aí reuniram-se ali para apedrejá-la. Só que o diferente é que a palavra diz que eles testaram Jesus, né? Aí disseram, na lei de Moisés cabe que apedrejamos porque ela foi pega em quem? Adultério. Olha que tremendo. Jesus pega e diz, aquele que não tem pecado, o quê? Atire a primeira pedra. Aí as pessoas, quando vai pregar na igreja, elas pregam sobre a prostituta e sobre o que Jesus falou. Mas eu vou te trazer o que é um ensinamento. Estavam ali escribas, estavam ali doutores da lei, com seus discípulos, homens de Deus. Jesus pega e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os homens cheios de discípulos, o que eles tinham que ter feito? Atirar a pedra. E falar assim, eu resolvo com Deus. Não. O judeu, ele tem um coração em Deus. O judeu, ele reconhece. Quando Jesus lançou aquela palavra, quem foi salvo não foi a prostituta, foram os próprios judeus. Porque eles reconheceram que eles eram pecadores. Eles reconheceram que eles tinham erro. Eles reconheceram que eles não podiam condenar porque eles eram pior do que elas. E aí um discípulo olha para o seu mestre e fala assim, olha, por que você não vai tirar a primeira pedra? Você também está em pecado? Mas eles não importaram com isso, eles tinham uma aliança com Deus. Isso mostra que a minha aliança tem que ser com Deus, não tem que ser com o homem. Se fosse nos dias de hoje, Jesus em meio de uma praça, com muitas igrejas, eles atiravam a pedra e falavam assim, depois eu peço perdão para Deus. Porque na época a gente percebe, se lendo a Bíblia, a biografia de Jesus, que
o povo demonstra mais sensibilidade Com certeza. do que hoje. Na verdade, Paulo falou, né, que nos últimos dias os homens viverão pelos seus belos prazeres. Exatamente. Né, suas próprias concupiscências irreconciliáveis. E assim Paulo vai dando uma série de prerrogativas negativas para esses últimos dias. Por isso que ele é o apóstolo que mais aparece em toda a biografia do Novo Testamento. Exato. Porque ele realmente é um homem escolhido, cheio de falhas, cheio de... Você já pensou, pastor, você já pensou, como é que é o nome do seu filho? O Andrei. O Andrei. Você, numa igreja, recebendo uma palavra de um homem que matou um monte de cristão, seja ele homem, mulher ou criança, e ele fazia tudo ali através de uma ordem da onde? De Damasco. O sacerdócio mandava. Ele busca autorização para isso. E aí, de repente, ele muda. E você vê ele num altar. Marcos André, desculpa, eu vou ter que falar seu nome aqui. Você vê Paulo, que matou cristãos, perseguiu, certo? Fez várias coisas ruins naquela época, mas ele se converte ao cristianismo e aí ele começa a pregar para muitos ali que foram mortos pela sua mão. Mas Paulo entende que o seu erro, a sua falha, o seu pecado não era para ser compartilhado com o homem, era para ser compartilhado com Deus. E era Deus que ia perdoar, porque o homem não tem poder para perdoar nada. Somente Deus tem o poder de perdoar e mais, né? É um dos slogans da Assembleia de Deus de 1911, que foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando desceram ali lá em Belém do Pará. E o lema deles era Jesus, a pregação, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é meu Jesus. Entendeu? Não tinha muitas prerrogativas. Mensagem simples, mas objetiva. Ia na alma, no coração do homem. E é essa mensagem que eu tento introduzir dentro da minha vida para transmitir em alto e bom som, em via pública, nas vias públicas, em todos os meios que eu possa ter a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Tento ser o mais claro, objetivo e dizendo essa palavra: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. RádioGospelFM.com. Quero mandar um forte abraço ainda também, pastor e diretor-geral da Rádio Gospel FM, pastor Leandro. Né, ele ouviu as suas palavras, pastor Renato, né, ele retribui, né, um forte abraço aí para o nobre pastor Renato, né, tá ligadinho na nossa programação. Já são 23 horas e 47 minutos. O arrebatamento, né, a gente ouve, absorve, do que a gente entende. O arrebatamento é para todo aquele, primeiro, que crê. O arrebatamento está para todo aquele, como o pastor Renato falou, que crê em Cristo Jesus. O arrebatamento não está atrelado à placa de igreja. O arrebatamento está atrelado à palavra de Deus, a Cristo. Cristo, ele é o centro de Gênesis, no centro da Bíblia, no final da Bíblia, ele é o centro. Aquilo que a teologia fala, né? A doutrina de Jesus como centro, né, da Bíblia. Em todas as páginas, tudo aponta para Cristo. Às vezes de forma metafórica, de forma simbólica, de forma figurada. Tudo aponta para Cristo, que ele é o centro. Ele é o centro não somente para, eu digo como usava na época dos impérios, ele não é somente dos plebeus, ele é da monarquia. Ele é para os pequenos, ele é para os grandes, ele é para os sábios, ele é para os ignorantes, ele é para os ricos, é para os pobres. Cristo, ele é o centro de tudo. Por isso que a Bíblia diz, ele disse, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aonde? Não numa placa de uma igreja, levantada no nosso coração. E o interessante é o seguinte, da mesma forma que é errado muitas igrejas não evangélicas adorarem imagens, é errado também o evangélico adorar o seu pastor. A adoração é para Deus. Todas as vezes que você começa a criar ali
né, sobre aquela pessoa que está sendo dirigida, né, pelo Espírito Santo, e você começa a idolatrar, você perde o foco em Deus, você perde o foco em Cristo. Você tem que entender que a idolatria não é só as imagens, mas em tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo. Pastor Renato Renner, né, realiza uma grande célula ali no Jardins Madrid, de 15 em 15 dias. E já tive o privilégio de participar, e eu sou testemunho ocular de que há um mover de Deus. Ali, graças a Deus, o Espírito Santo está presente. Não pregamos placa de igreja, não pregamos denominação, pregamos a Cristo Jesus. Essa quinta, a partir das 19h40, nós estaremos lá em um grande culto de adoração ao Senhor, onde nós vamos ministrar ali o derramar do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo, você que mora aqui perto do Jardim Madrid, você que mora longe, quiser ir, você vai chegar na portaria e dizer: eu estou indo na célula do pastor Renato. Você vai estar liberado, vai ser uma bênção, é uma célula onde pregamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu gosto de falar que se você pegar os 4 evangelhos, né, você vai ver que nunca Jesus oferece ouro ou prata. Ali nunca Jesus oferece dinheiro. O que Jesus oferece? Cura, libertação. Jesus oferece paz, amor. Então é isso que nós pregamos hoje. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, nós pregamos a Jesus Cristo, que cura, sara e liberta. Então é isso que tem que ser pregado nesses dias. Então você é meu convidado, minha convidada. Se você quiser estar lá, começa às 19h40, chegou na portaria, eu vou na célula do pastor Renato. Está liberado, você vai participar da nossa célula, vai receber uma palavra de Deus, onde a sua vida será edificada, transformada em Cristo Jesus. Palavra, louvor, ministração. Né? E o mover de Deus de uma forma sobrenatural. Né? RadioGospelFM.com, são 23h51. Pastor Renato, pelo Facebook eu estou terminando a transmissão uns 5 minutos antes, né? Você que está pelo Facebook, eu agradeço você pela audiência, pela participação. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa e tremenda. Lembrando que segunda-feira que vem nós estaremos nesse mesmo horário, nesse mesmo estúdio, se Deus permitir, com uma programação abençoada. E lembrando que provavelmente será um assunto escatológico na próxima segunda-feira. Todos os meus irmãos pelo Facebook. A gente continua pelas outras plataformas, pelo aplicativo, pelo site oficial da emissora, em nome de Jesus. Posso fazer uma oração antes? Pode sim. Fazer uma oração para todos, né? Senhor, nós colocamos agora aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, esses que estão também nos ouvindo. Nós queremos falar ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e sobre todos os que estão aqui. Entra nessas casas que estão agora nos assistindo, derrama o poder do Espírito Santo, cura, enche-os de poder, Pai, que o Senhor possa, Pai, através dessa palavra que foi dada aqui agora, Pai, do arrebatamento, possa tocar no coração de cada um deles. Nós liberamos agora a cura sobre todas as enfermidades, sobre toda miséria, sobre toda praga, sobre todo espírito maligno. E liberamos uma palavra de cura agora, porque a palavra do Senhor nos ensina que o teu nome não há espaço, não há dimensão. Aonde ele for lançado, ele leva cura, ele leva esperança, ele leva amor. E que todos tenham uma semana abençoada de proteção em nome de Jesus.